está ouvindo a sua oração. Murmura até e fala que Deus não te ouvirá. Talvez você saiba, Ele opera quando quer, acredita então. Digo agora a você, vale a pena crer no Deus de Abraão. Oração, 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 nunca é demais. Oração, confia somente que você terá a vitória nas mãos. Oração, nunca é demais. Confia somente que você terá a vitória nas mãos. Confia somente que você terá a vitória nas mãos. Confia somente que você terá a vitória nas mãos. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, meus amados ouvintes, eu quero na noite desta sexta-feira, dia 20 de março, saudar vocês com a doce paz do Senhor Jesus, nessa participação que estamos ao vivo, como vive o Senhor, no 5º dia do nosso propósito do santo jejum e oração, debaixo do tema qual é o nome do seu milagre. E eu sei que quando nós nos colocamos diante do Senhor nosso Deus e apresentamos o mesmo, as nossas necessidades, Ele é fiel e justo para que ao seu tempo Ele cumpra para a glória do nome dEle. E dentro dessa oportunidade, às 21 horas, com mais 6 minutos, eu quero saudar a irmã Ana Maria Piccoli com a doce paz e uma boa noite, a senhora e toda a sua família. Da mesma forma, minha esposa Gilmar Maia Souza, Deus abençoe. Que Deus abençoe a vida da irmã Lucilda, que está conosco mais uma vez, a paz do Senhor Jesus. Já está conosco da mesma forma a irmã que sempre está conosco, a irmã Ivete e toda a sua estrutura familiar. Deus abençoe e a paz do Senhor Jesus. Meu amigo irmão Cláudio, minha ovelha, juntamente com a sua mamãe Sônia, Deus o abençoe em nome de Jesus. Já está conosco também nesta noite maravilhosa a cada um dos meus amados irmãos que já estão conectados conosco. E aqueles que ainda não adentraram e no decorrer da live vão adentrar, sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus. E aqueles que estão na live, mas estão ocultos, ou seja, não gostam de se manifestar, que o Senhor Deus alcance a cada um de vocês da mesma forma. Lembrando mais uma vez que hoje é o 5º elo do nosso propósito e hoje já estive dentro do Vale da Oração, apresentando lá o santo jejum, apresentando lá o azeite que está aqui à minha direita, onde os nomes que foram colocados ontem foram apresentados mais uma vez neste dia, e já tem aqui 3 pessoas que enviaram, e já estão nas minhas mãos, os 3 nomes,
aonde daqui a pouquinho eu vou estar lendo e colocando dentro do azeite para a glória de Deus, o nosso Senhor. A irmã Fabiana Alexandrino, Deus abençoe a senhora, graça e paz. É muito bom ver a senhora assídua nesses propósitos, e eu creio que como a senhora e as demais pessoas hão de alcançar o testemunho para a glória de Deus, em nome do Senhor Jesus. Eu quero aqui já compartilhar com vocês um texto da palavra do Senhor nosso Deus, nesta noite. O tema, os irmãos já sabem, o tema é: qual é o nome do seu milagre? E você já escreveu. E você pode se manifestar, se você quiser, claro, escrevendo, né, o nome do meu milagre. Um exemplo: família, cura, libertação, restauração, financeiro. Fica à vontade, amém? Porque assim nós já vamos estar apresentando. Mas o pedido específico está aqui nas minhas mãos, onde nós vamos estar orando em nome de Jesus. Meu amigo irmão Dinésio, Deus abençoe, juntamente com a sua esposa, sua família. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Vamos para o texto? O texto de ontem, nós vamos ler o mesmo texto hoje, mas porém um outro personagem. Ontem foi aquela personagem da mulher do fluxo de sangue. Lembra que eu falei, dentro desse capítulo, tem 2 milagres que marcaram o texto? Sim. Então nós vamos agora, a bem da verdade, dentro desse capítulo são 3 milagres, né? Se você for analisar, realmente são 3 milagres. O primeiro milagre que se manifesta foi o milagre a qual o Senhor Jesus liberta o endemoniado de Gadara, ou conhecido como o Gadareno. Então, esse foi o primeiro milagre aqui no capítulo 5, tá? Não foi o primeiro milagre de Jesus. O primeiro milagre que Jesus realizou foi lá em João capítulo 2, né, que foi as bodas de Canaã, dentro de um casamento. Ali foi o primeiro milagre que Jesus realizou. Mas na sua caminhada dentro do Evangelho aqui, Jesus fez aqui no capítulo 5, tá? Nós vamos ver, os primeiros milagres foi aqui, quando o endemoniado gadareno, depois foi na filha de Jairo, aí teve um intercala de um espaço de tempo, e depois foi a mulher do fluxo de sangue. E hoje nós vamos abordar o capítulo 5 e o versículo de número 22. 5:22 de Marcos. Glória a Deus. A irmã Edneuza, Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Vamos lá. No capítulo de número 5 de Marcos, versículo 22 e o 23, que diz o texto: Eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo, prostou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está moribunda, rogo-te que venha e lhe imponha as mãos para que sarai e viveis. Amém? Hoje eu quero trazer uma palavra, seguinte tema: quando o desespero encontra a fé. Quando o desespero encontra a fé, o que acontece? Vamos dentro do tópico que nós estamos hoje. Irmã Aparecida, Donizete, Deus abençoe a senhora e a sua família. Vamos seguir aqui. Eu vou trazer uma pequena introdução para ganharmos tempo. Estamos diante de um homem importante, respeitado, líder religioso, Jairo. Mas quando eu leio a história deste homem, eu encontro algo que mexe com a sua estrutura física, emocional, psicológica e espiritual. Mas o mesmo tendo posição, não tinha solução dentro de casa. É o que tem acontecido com muitas pessoas. Problemas têm sido intensos dentro do seu lar, com o filho, uma filha, o esposo, a esposa. E isso tem mexido com
a vida espiritual, emocional, física, psicológica de muitas pessoas. Imagina como esse homem, sendo líder, sendo um homem importante, de grande influência, mas dentro da sua casa o mal estava habitando. O interessante é que isso nos ensina que tendo coisas, tendo dinheiro, tendo cargo, influência, não resolve problemas que só Deus pode resolver. Nós entendemos que esse homem era um homem de posição, era um líder religioso, de grande influência e de condições financeiras elevadas. Só que o problema que estava assolando a sua casa, a sua posição, o seu dinheiro, o seu cargo, a sua influência, não pôde resolver o problema. E eu aprendo aqui que uma pessoa, você pode entender isso, uma pessoa que muitas vezes tem certas condições ou a certa posição, ela muda algumas áreas da sua vida. Algumas ficam soberba, outras ficam orgulhosas e por aí vai. E quando eu estava lendo o texto aqui, eu peguei uma epífania dizendo assim, ó, o milagre começa quando o orgulho termina. Isso é muito sério e é muito importante. O milagre começa quando o orgulho termina. Jairo era chefe da sinagoga, mas quando viu o Senhor Jesus, ele se prostrou, ele se humilhou, ele reconheceu que precisava de ajuda. Dentro do tópico, que eu vou repetir mais uma vez, qual é o nome do seu milagre, a pessoa precisa entender que ela precisa de ajuda. Ela precisa entender que já recorreu a muitas pessoas. Ela precisa entender que o seu cargo não adiantou, a sua influência não adiantou, o seu poder aquisitivo não adiantou. Então ela tem que abrir mão de algumas coisas e recorrer. Ou seja, ela tem que se prostrar, se humilhar. Não estou falando se humilhar para o homem, se humilhar diante do Senhor nosso Deus. A Bíblia nos afirma em 1 Pedro, capítulo de número 5, versículo de número 6, 1 João, capítulo 5, versículo 6, está escrito, humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor, para que ao seu tempo ele vos exalte. Irmãos, nós conhecemos, casos, ou já ouvimos falar de casos, de pessoas que foram diagnosticadas com câncer, e muitas vezes um câncer raro, e pessoas de condições, pessoas de posse, pessoas de influência, pessoas de cargo, mas foram pessoas que foram vencidas pelo câncer. Escuta bem, pessoas de posição não ajudou, pessoas de grande influência não ajudou, pessoas de nome não ajudou, pessoas com dinheiro e não ajudou, morreram. Mostrando a vocês, dentro do tópico que nós lemos acerca da vida de Jairo. Este homem era um líder religioso, era um homem de grande influência, era um homem de posição financeira, só que o problema dentro da sua casa ele não podia resolver. Enquanto muitas pessoas, irmãos, não conseguem resolver o problema que está dentro da sua casa, porque alguma coisa o Senhor Deus quer fazer, mas a pessoa não deixa o Senhor fazer. Então Jairo, por ele ser este homem, ele abre mão de tudo, porque ele precisava de um milagre para a sua filha. E o texto nos afirma que quando ele viu o Senhor Jesus, ele se prostrou diante do Senhor. Ele se humilhou diante de Deus. Sabe o que eu aprendo aqui? Às vezes eu fico olhando para um ser humano que não é nada. Nós somos apenas ser de passagem neste mundo.
Nós não somos nada, nós não vamos levar nada e pensamos que somos alguma coisa. Meu irmão, lutamos como nós vamos viver nesse mundo para sempre. Vivemos como nós vamos viver esse mundo para sempre. Não como isso, não gosto daquilo, não faço isso, não faço aquilo. Cuidado. A sua posição, a sua influência. Eu tenho muitos amigos importantes. E daí? Aquelas pessoas que morreram de câncer, que tinham dinheiro, que tinham influência, que tinham amigos. Não adiantou. E você conhece alguém, ou você já viu nos telejornais, fulano foram para outros países para se tratar e não teve êxito. Jairo, ele viu que o problema bateu à sua porta. E o interessante é que Jairo diz assim, rogo-te, quando ele se prostra, rogo-te que vai comigo até a minha casa. E ora pela minha filha, coloca as mãos sobre ela. E que ela seja curada. E que ela viva. Pois a minha filha está moribunda. No original, 2% aproximadamente de vida. Estava lutando entre a vida e a morte. Foi por isso que os discípulos dele saíram da sua casa, foram até ele e disse, não incomoda mais o mestre, porque a sua filha está morta. Quando Jairo deixa de lado a influência que ele tinha, deixa de lado o cargo que ele ocupava, deixa de lado o seu dinheiro, os seus recursos, os seus conhecimentos, e se esvazia dele, e se humilha diante daquele que tudo pode, a situação dele começou a mudar dentro da sua casa. Quem sabe você no 5º dia desse propósito, tem orado a Deus até hoje, jejuado ao Senhor até hoje, e muitas vezes buscando em Deus uma resposta, porque tal milagre, situações, não é resolvido dentro da sua casa. Quem sabe dentro desse texto há uma resposta de Deus para a sua vida? O Senhor nos afirma através do capítulo e o versículo de apoio que se encontra em Tiago, no capítulo 4, versículo de número 10, que diz o texto, humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Olha só, humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Irmãos, eu também creio, irmã Fabiana, em nome de Jesus. Irmãos, eu estou mostrando a vocês a atitude de Jairo. Ele se humilha diante do Deus Todo-Poderoso na pessoa de Jesus. E quando ele se humilha, eu encontro aqui uma porta que se abre no céu em prol da vida de Jairo. Escuta, tem pessoas que não recebem, isso é sério, tem pessoas que não recebem o milagre porque ainda não se rendeu. Pastor, mas como que eu não se rendi, pastor? Eu estou aqui orando, pastor, eu estou até jejuando, mas quando eu vejo aqui Jairo se rendendo, Jairo, ele se rende quando ele abre mão do seu cargo. Ele se rende quando ele abre mão da sua influência. Ele se rende quando ele abre mão do dinheiro, porque ele viu que tudo isso não adiantou. Então ele se rende ao Senhor. Ele se prostra diante do Senhor. Senhor, eu nada sou, nada posso, nada faço e nada tenho, se não for o Senhor. Aleluia. Alabate, oh, daragas.
Oh, Espírito Santo, se nós entendêssemos que nós não somos nada, nós não temos nada, eu tenho um carro, não tem nada, eu tenho uma casa, não tem nada. Você nem sabe se você vai ficar vivo mais um segundo, mais um minuto, mais um dia, mais uma semana. No piscar de olhos, podemos ter um infarto ou uma morte, mas queremos viver neste mundo como nunca iremos morrer. É por isso que tem muitas pessoas que estão sofrendo. Ainda não aprendeu a viver um dia de cada vez. Ou seja, na dependência de Deus, abrir mão de tudo e se entregar a Ele. Sabe o que eu entendo? Que eu não entendo, que eu tento entender. É que você e eu creio, não sei, você e eu já fomos em velórios, em sepultamentos. Você foi lá, olhou o caixão, viu a pessoa, morreu de câncer, morreu uma doença, ou morreu assassinado, ou morreu atropelado, ou deu um infarto, não sei. Mas você está ali olhando para a pessoa. E o interessante, será que não passa na sua mente que amanhã alguém está olhando para você dentro daquele caixão? É isso que você não entende. Então por que você vive num nível desse? Se a qualquer momento o Senhor Deus pode te chamar. E tem pessoas que não querem, não. Não. Quero viver muitos anos, pastor. Muitos anos. O que eu estou falando é muito sério. Por quê? Porque é o seguinte, o texto nos afirma que tem gente que não recebe o milagre porque ainda não se rendeu. Senhor, a minha vida te pertence e faz dela o que o Senhor bem entender. Pois a sua vontade, Pai, é o que prevalece na minha vida. Mas é difícil alguém falar isso e deixar cumprir. Vamos para o texto. Escuta. Quem tem fé sabe exatamente o que precisar. Se você realmente tem fé, você sabe exatamente o que você precisa. Se eu tenho fé, eu preciso me posicionar diante de Deus. A Bíblia nos afirma em Abacuque, capítulo de número 2, se não me falha a memória, ele diz, mas o justo viverá da fé. Olha só. Então, eu e você vivemos pela fé em Cristo Jesus. Pastor, o que é fé? Fé é o que Hebreus disse, no capítulo de número 11, versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento, prova das coisas que não se vê. A fé é como o vento. Você não vê o vento, mas você sabe que o vento está soprando, porque você sente o vento. Você não vê o vento, mas você sente o vento. É uma fé. A Bíblia nos afirma em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, que o justo, aleluia, ele vive da fé. Ou seja, eu não ando por vista, mas eu ando por fé. É isso que o Senhor Deus nos ensina. Jairo, o que me chama a atenção na pessoa de Jairo, por ele saber o que ele precisava, Jairo não foi aquele homem que foi com intuito enganador, com intuito de falsidade. Ele foi diante do Senhor e disse, a minha filha está morrendo. Porque ele, como religioso, podia tomar como líder religioso, ele podia falar, não, eu sou um pastor, eu sou um líder, então eu tenho que chegar e falar direito. Não, não, não. Ele abriu mão de tudo isso. Cargo, posição, influência, dinheiro. E ele se prostra e disse, a minha filha está morrendo. Ele foi sincero. E a pergunta
qual é o nome do seu milagre? A minha filha está morrendo. Aí, ele foi enfático e disse: venha, impõe as mãos sobre ela. Ela viverá. Olha a convicção deste homem. Ele era líder da sinagoga, mas até então não tinha um encontro com o Senhor Jesus. Mas ele sabia quem era Jesus. É isso que eu estou falando a você. Quem sabe o Deus que ele serve, ele tem uma certa liberdade diante do Senhor. Como a Bíblia nos ensina. Jairo, ele dá nome ao seu milagre. Ele nomeou o milagre. Ou seja, eu quero que o Senhor vá até minha casa e coloque a mão sobre a minha filha. Aí eu lembrei de Marcos, capítulo 16, versículo 17. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão em novas línguas e colocarão a mão sobre os enfermos e os curarão. É por isso que eu creio na oração de posição de mão. É por isso que eu creio na oração de posição de mão. Pela Bíblia Sagrada. Olha aí, ó. Venha, impõe a mão nela. Só coloca a mão. Aleluia. 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 Hoje eu lhe pergunto qual é o nome do seu milagre. Pastor, existe uma fé verdadeira baseado no texto, ora, que o senhor leu? A fé verdadeira acredita antes de ver. O que Jairo disse para o Senhor Jesus? Rogo-te que o senhor venha e impõe a mão sobre ela, porque ela vai ficar sarada e vai viver, porque minha filha está morrendo. E o que me chama a atenção no texto, sabe o que é? Que vieram os discípulos dele. E chegaram até ele e disse: mestre, o Jairo, não incomoda mais o mestre, porque sua filha morreu. Naquele exato momento, Jairo para e o Senhor Jesus olha para ele e disse: não temas, creia somente. Em outras palavras, eu entendo, quem sabe Jesus chega para ele e diz: ó, não temas, creia somente, porque você abriu mão da sua posição, do seu cargo, você abriu mão das influências que você tinha de conhecimento, de médicos, de pessoas especialistas, você abriu mão do seu dinheiro e você veio até aqui e se humilhou. Na posição e o cargo que você ocupa, não é qualquer um que faria isso. E você fez. Então eu te digo, aquieta-te. Creia somente. Meu Deus do céu. A fé verdadeira acredita antes de ver. Como eu citei e repito, Hebreus 11:1. Ora, a fé é o firme fundamento, prova das coisas que se espera, aleluia, e daquelas que não se vê. Vamos comigo. A filha ainda não estava curada. Observamos isso. A filha ainda não estava curada, mas Jairo já entendeu e ele disse: coloca a mão sobre ela para que ela viva. Ela vai ficar curada e vai viver. Meu Deus do céu. Mas Jairo já tinha declarado diante do Senhor, acreditando. E ele diz que ela viva. Irmãos, algumas pessoas que não lêem a Bíblia podiam até dizer: isso é emoção de Jairo. Não. Porque quem tem fé e é sustentada pela oração, ele não tem emoção, ele tem convicção.
E essa convicção que colocou você hoje nesta live, e essa convicção que fez você tirar um tempo e escrever o nome do seu milagre e me enviar. É esta convicção que está levando você a 5 dias jejuando e orando comigo. É esta convicção que leva você cansada, cansado, depois de um banho, depois de uma janta, senta aí, pega o seu aparelho celular na sua cabeceira da cama, no seu sofá e fica aí 1 hora ouvindo e recebendo o que o Senhor Deus tem para a sua vida. Isso é a convicção, isso é a fé. Isso não é emoção. Convicção eu tenho quando eu levanto e vou para dentro daquele vale, aonde só tem mata, aonde só tem árvore, e ali no meio daquelas árvores tem o meu altar de oração, aonde eu e o Senhor Jesus estamos ali. Isso não é emoção. Isto é fé. E o Senhor Deus se agrada da fé. Hebreus, capítulo de número 10, versículo 38, mas o justo viverá da fé. Mas se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Escuta, eu digo a você nesta noite, para adiantar devido ao horário, quem tem fé, como Jairo tomou uma atitude de fé, não foi emoção, foi fé. Emoção é uma coisa, no ápice daquela coisa você faz, é emoção. Não, não. A fé é convicção. A fé é certeza. Como o Dinésio vai colocar na tela aí, Hebreus 11:1, só para você refrescar a sua memória. Hebreus 11:1. Porque, ora, a fé é o firme, estabilidade. É o firme fundamento, olha só, estabilidade e fundamento. Fundo, fundo, estabilidade, fundo, firmeza. Fé é o firme fundamento das coisas que se espera. Eu estou esperando porque eu tenho fé. Aleluia. Aleluia. E prova das coisas que não se vê. Eu não estou vendo com os olhos humanos, mas pela fé, com os olhos espirituais, eu sei que meu Deus já fez. É isso. Lembra da fé de Bartimeu? Lembra da fé da mulher do fluxo de sangue? E você? E você? Pode acreditar, irmã Dineuza. Pode acreditar que a senhora vai entrar na fila para testemunhar para a glória de Deus. Escuta. O milagre que eu e você precisamos, quando você fala o nome dele, o milagre começa dentro de casa, irmã Fabiana Alexandrino. O milagre começa dentro de casa. O milagre começa no seu casamento. O milagre começa na vida do seu filho, da sua filha. O milagre começa na sua filha, no seu filho, na sua casa, na sua estrutura. O milagre começa dentro da sua casa. Receba essa palavra em nome de Jesus. Ei, se você crê, você vai escrever aí, ó. O milagre começa dentro da minha casa. Declara aí, o milagre começa dentro da minha casa. Escreve em nome de Jesus. Escreve declarando no céu e para o inferno. O milagre começa dentro da minha casa. Escreve. Ei, estou esperando você declarar. O milagre começa dentro da minha casa. Quero ver você declarar. Por quê, pastor Anderson? Porque é o seguinte, o problema de Jairo não era no templo. Isso que você acabou de ouvir. O problema do Jairo não estava dentro da igreja. O problema de Jairo não estava dentro do templo.
O problema de Jairo estava dentro de casa. É por isso que eu estou falando para você declarar: o milagre começa dentro da minha casa. Porque, irmão, eu já conheci pessoas que o Senhor Deus mesmo revelando a vida delas. E o Senhor revelando e falando: você só tem paz quando você sai da sua casa. Você só tem paz dentro do seu local de trabalho. Porque dentro de casa você não tem paz. Quantas pessoas vivem assim? Que muitas vezes quer morar dentro da igreja, quer morar dentro do local de trabalho, porque em casa não tem paz. Mas o texto nos afirma que o problema de Jairo não era no templo, mas era dentro de casa. Aleluia. 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 Oh, irmãos, o que eu estou falando a vocês aqui é muito importante. É isso aí, irmão Cláudio. É isso aí. Eu estou lendo aqui o irmão Cláudio escrevendo e a irmã Fabiana hoje está desafiando assistir a live. Minha filha está em crise, mas eu creio na palavra. Olha aí. Olha só a fé desta mãe. Olha a fé desta mãe. Mas eu creio em nome de Jesus que Deus dá um basta nessa situação. Na filha da irmã Fabiana, na vida da Alice, em nome de Jesus, algo há de acontecer. Como eu acabei de falar, irmão, o problema está dentro de casa. O problema não estava no templo. Na vida de Jairo, o problema maior dele estava dentro de casa. Ainda que ele tinha condições financeiras, ainda que ele tinha uma posição, um cargo, ainda que ele era influente. Mas o problema estava dentro de casa. O problema estava dentro de casa. É um esposo que dorme separado da esposa, é um problema dentro de casa. É a esposa que dorme separado do esposo, é um problema dentro de casa. É um filho que não obedece à mãe, é um problema dentro de casa. É um filho doente ou uma filha doente, é um problema dentro de casa. Mas nesta noite, o Senhor Jesus vai entrar dentro da sua casa. Vamos seguir. Escuta. A filha estava morrendo dentro de casa. A dor era na família, dentro de casa. A urgência era real, dentro de casa. E hoje, para eu finalizar e orar com você, profetizo que o Senhor Jesus visitará a sua casa. Acompanha comigo o texto do capítulo 5, versículo de número 35 e diante. Estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga, e aqui disseram: a tua filha está morta. Mas quem fada mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, creia somente. Não permitindo que alguém entrasse, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. 38. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço. E os que choravam muito pranteavam. 39. E entrando disse-lhe: por que vós alvoroço e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele, porém, tendo feito sair todo mundo, tomou consigo o pai e a mãe da menina, eis que levavam entre ela, o menino estava ali deitada. 41. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido
é: menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina levantou e andou, pois já tinha 12 anos. Aí está essa palavra para você. Jesus entrou dentro da casa. E quando ele entrou dentro da casa, todo mundo estava chorando, apavorado, como você agora. E ele, mostrando que está no controle, ele fala: tira todo mundo daqui. Só fica Pedro, Tiago e João. E nós vamos adentrar onde a menina está ali deitada. Foi até a menina, pegou na mão da menina. Talita cumi, assim te digo, levanta-te. E ela se levantou. E Jesus, lá no final, ele fala com a mãe dessa forma, ó. 42. E logo a menina se levantou e andou, e pois já tinha 12 anos. Assombraram-lhes com grande espanto, todo mundo ficar doido. Porque ele sabia que ele não estava morto, mas Jesus disse que ele não estava dormindo. 43. Mandou-lhe expressamente que ninguém o soubesse e disse: dá-lhe de comer. A menina precisa comer. Ela só precisa se alimentar para seguir a sua jornada. O Senhor, nesta noite, pela sua palavra, me orienta a dizer: aquilo que estava morrendo dentro da sua casa, o Senhor ressuscita hoje. Eu lhe abençoo em nome de Jesus. Esse problema que está dentro do seu lar, hoje cai por terra, em nome de Jesus. Se for espiritual, seja repreendido. E se for físico, seja curado para a glória de Deus, o nosso Senhor. Toma posse e creia somente. E agora, nós vamos falar com o Senhor, nosso Deus. Eu creio. Eu creio. Ore comigo, em nome de Jesus. Vamos falar com o Pai. Vamos nos colocar diante dele. E é nesse momento que eu creio que coisas começarão a acontecer dentro da sua casa. Atenção, Brasil. Agora, o pastor Anderson de Souza convida você a fazer parte da maior corrente de oração do Brasil. Nesse momento, pare tudo o que você estiver fazendo e levante um clamor. Assim como a Bíblia diz em Mateus capítulo 21, versículo 22. E tudo que pedires na oração, crendo, o recebereis. Momento da oração com o pastor Anderson de Souza. Glorioso Deus, meu Pai, venho diante da tua presença nesta noite gloriosa e maravilhosa de oração, prostrando diante de ti, reconhecendo a sua grandeza e o seu poder. Quero uma vez mais lhe pedir o teu perdão, a tua misericórdia, para que a oração, meu Deus, que está sendo feita neste momento, não venha a ser impedida, e nem bloqueada, e nem neutralizada no mundo espiritual. Santo Deus, perdoa o teu servo
e a tua serva que ora comigo neste momento. Pois diante de ti, meu Deus, nos colocamos. Assim como Jairo se prostrou, nós, meu Deus, nos rendemos agora. Tira, meu Deus querido, todo orgulho. Tira, meu Pai, toda autossuficiência, toda confiança humana, Pai. Ó Senhor, há pessoas, irmãos e irmãs, que aqui, ó Pai querido, estão vivendo situações dentro de casa. Sim, Pai, situações que já fugiram do controle humano, situações, meu Deus, que só o Senhor, meu Pai, que pode fazer, pois como o Senhor mesmo nos afirma em sua palavra, em Marcos capítulo 10, 27, nos ensina que aquilo que é impossível aos homens é possível, Senhor. Senhor, eu te peço humildemente que o Senhor, meu Deus, move as tuas mãos dentro desta casa, na vida de filhos, filhas, casamentos, saúde, finanças, na vida espiritual desse casal, na vida emocional desse casal, meu Deus, o lado psicológico deles, meu Deus, porque diante, meu Pai, de um problema, diante de uma situação, meu Deus, se não tivermos, meu Deus, focado, meu Pai, e se nós não tivermos, meu Deus, com a nossa mente, o nosso emocional, o psicológico, meu Deus, curado, nós não aguentamos, meu Pai, as lutas que enfrentamos, meu Senhor. Eu te peço, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor, meu Pai querido, nesta noite, ó Pai, a qual estamos apresentando o 5º dia desse propósito de jejum e oração, debaixo do tema, qual é o nome do seu milagre? Ah, Pai Santo, assim como o Senhor, ó Deus querido, fez na vida de Jairo, assim como Jairo, meu Pai, declarou, meu Deus, a vida, nós também declaramos, meu Deus querido, em nome de Jesus, onde a morte haverá vida, Senhor, onde a enfermidade, meu Pai, nesse exato momento, meu Deus, haverá cura, seja enfermidade física ou espiritual, rabaragaçou. Que seja curada agora, Senhor, onde a crise, meu Deus, onde a escassez, meu Deus, onde da tristeza, a dor, meu Pai, haverá restauração, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Visita, meu Deus, em nome de Jesus, cada lar agora. Senhor, entra, meu Pai, nas casas, entra nos quartos, entra nos corações, e que o milagre começa agora, que o milagre se manifesta agora, em nome do Senhor Jesus, Pai, eu te clamo, em nome do Senhor Jesus, eu te suplico, meu Deus, pois eu entrego nas suas mãos e crendo que o Senhor já está trabalhando. Meu Deus e meu Pai, receba esta oração como um cheiro suave em suas narinas e que a resposta chega dentro deste lar, em nome do Senhor Jesus. Assim eu te peço, Pai. Santo Deus, tome em tuas mãos agora, a cada irmão, a cada irmã, ó Deus, que está orando comigo ao vivo nesta live, meu Deus, a irmã Fabiana, meu Deus, a qual está ali com a sua filha Alice, meu Deus, ó Pai querido, algumas crises, Pai, Senhor, meu Deus, eu não posso aceitar, porque esta jovem não nasceu assim, meu Pai.
Meu Deus, em nome de Jesus, reveste toda a situação que está sobre ela agora. Meu Deus, nós não sabemos se foi algum efeito, meu Deus, ao contrário. Mas nós sabemos que o Senhor é poderoso, porque a filha de Jairo estava morrendo, meu Deus. E o Senhor Jesus acalmou a tempestade naquela família. Oh, meu Deus, acalma a tempestade na vida, meu Pai, da irmã Fabiana. Acalma a tempestade na vida da Alice. Oh, meu Deus, acalma a tempestade na vida dos irmãos que estão orando comigo e que dentro do seu lar estão atravessando algum tipo, meu Pai, de situação que já fugiram do controle. Meu Deus, tome em tuas mãos neste momento a saúde, tome em tuas mãos a vida espiritual, tome em tuas mãos, Senhor, meu Deus, e que haja resposta sobre a vida de cada um, Pai, pois eu coloco diante de Ti, em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus, pois assim, meu Pai, nós estamos materializando a nossa fé. E agora, Senhor, eu quero apresentar diante de Ti vida de pessoas, Pai, que uma vez mais, acreditando, enviou, meu Deus querido, o seu pedido. Pai, aqui nas minhas mãos está, meu Pai, qual é o nome do seu milagre? Geraldo Luiz Ferreira. Pai, eu apresento nas tuas mãos, pois aqui está o milagre, meu Pai, do teu filho sendo colocado dentro do azeite para a glória do teu santo nome. Meu Deus, aqui está o milagre, meu Pai querido, a qual a tua filha Elaine Paula, meu Deus, enviou, meu Pai querido, ela e a sua estrutura familiar. Aqui está, meu Deus, pois nós cremos e colocamos, meu Deus querido, pedido a tua filha sendo mergulhado, meu Deus, dentro do azeite. Eu creio, meu Deus, que vai haver testemunho. Meu Deus, e aqui, meu Pai querido, a irmã Márcia, meu Deus, aqui está o nome do milagre dela, Rebeca, meu Deus querido, Garcia, sendo colocado dentro do azeite, para a glória do teu santo nome. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Escuta bem. Muitas vezes, o adversário joga na sua mente que a sua oração está sendo em vão. Os seus propósitos do jejum, das madrugadas, das renúncias, estão sendo em vão. Mas não. Isso aí é para gerar grande testemunho na sua vida e edificar a sua fé e você sair mais fortalecida, fortalecido no nome do Senhor Jesus. Aguenta firme. Você não está sozinho, não está sozinha. Estamos aqui orando e jejuando. E eu creio que muitas vezes você fala, Senhor, já não tem mais forças. Senhor, já não sei mais o que fazer. E Ele nos desperta para levantar um clamor, para levantar uma oração. E aí Ele vai te sustentando. Não para. Fica firme. Todas as vezes que você olhar para o meu story e ver lá o vasilhame de azeite, ver lá um vídeo, você pode ter certeza, no nome de Jesus, o pastor Anderson está orando por mim. As orações dele estão chegando até o trono. E é por isso que eu estou de pé com a minha família. Creia em nome de Jesus. Creia em nome do Senhor Jesus. Vamos finalizar agora, indo para os minutos finais, às 21 horas com mais 58 minutos.
chamando a sua atenção para amanhã, sábado, querendo Deus, nós vamos estar no sexto dia do nosso santo jejum e oração. E às 21 horas estaremos aqui com a permissão do Senhor nosso Deus. Às 21 horas, com a permissão do Senhor nosso Deus, estaremos aqui no sexto dia deste propósito de oração. Amém? Nós vamos agora agradecer ao Senhor e falar a vocês que já sabem desse propósito, e ainda você que não entrou nesse propósito, irmão, são 5 anos de live. 5 anos. Se não fosse as orações e o recurso financeiro, eu não estaria aqui. Estou vendo aqui uma pessoa, Rosimeire Leme, provavelmente deve ser a primeira vez, né, que ela está adentrando, e ela está colocando aí o nome dos filhos todinho, né? Ô irmã, por gentileza, a senhora pode enviar esses nomes para o WhatsApp da oração, que está na descrição da live, tá? Anota, por favor, tá? Se o Dinésio estiver por aí ainda, eu acho que ele deu uma sumida, não sei. Se ele tiver, ele vai colocar o número do WhatsApp na tela. A senhora pega esse número aí, envia esses nomes para esse número da oração, que é o WhatsApp, aonde eu estarei orando e apresentando no nome do Senhor Jesus. Tá bom, minha irmã? Provavelmente a senhora está entrando pela primeira vez, tá? Seja bem-vinda. Tá? Essa live sempre começa às 21 horas e vai até às 22. Então, a senhora pode estar enviando todos esses pedidos que eu vou estar orando e apresentando diante do altar do Senhor nosso Deus. Amém? E aí eu vou estar explicando à senhora como procede, porque esse propósito termina no próximo domingo, se Deus assim nos permitir. Amém? É a primeira vez, ó. Glória a Deus. Seja bem-vinda, irmã Rosimeire. Seja bem-vinda em nome do Senhor Jesus. Tá? Eu estou nessa live já há 5 anos. 5 anos, estamos ao vivo como vive o Senhor, e a senhora pode anotar esse WhatsApp aí, ó, que vai aparecer agora abaixo do nome do Dinésio. A irmã Ivete, ô irmã Ivete, passa para ela então o WhatsApp da oração, tá? E pede para ela entrar em contato comigo, por favor, tá bom, irmã Ivete? Deus abençoe a senhora, Deus abençoe a irmã Rosimeire, em nome do Senhor Jesus. Nós vamos ajudar a senhora como nós temos ajudado a irmã Ivete. Amém? Obrigado, irmão Dinésio. Irmãos, voltando aqui, por favor. Irmãos, se eu não tivesse recurso, condições financeiras, eu não estaria 5 anos fazendo esta live. Então eu digo a você, eu preciso da sua ajuda, da sua contribuição. Todos aqueles que foram levantados por Deus têm assim nos já ajudado. Então aqui, irmãos, você tem 3 oportunidades, tem 3 colunas. Aqui nós temos o dizimista, você pode ser dizimista. Aqui eu tenho o ofertante e aqui o mantenedor. Pastor, mas eu já sou dizimista na minha igreja, louvado seja Deus. Continua dizimando lá, mas você pode ser ofertante, você pode ser o mantenedor. Então nos ajude, não deixa esta obra parar, porque eu sei, se parar você vai sentir falta. Você vai sentir falta. Porque o Senhor Deus tem feito maravilhas através desse propósito. Então eu digo a você, nos ajude, eu preciso da sua ajuda. Amém? Aí está o número da conta, tá? Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e o número do Pix abaixo do nome do Dinésio. É aí que você pode estar anotando e estar nos ajudando, porque eu preciso da sua contribuição. Amém? Nós vamos finalizar agora agradecendo ao Senhor. E querendo Deus, amanhã, em mais um propósito dentro do vale, no santo jejum, e à noite, às 21 horas, no 6º dia desse propósito. Você que ainda não enviou o seu pedido, qual é o nome do seu milagre, você envia o nome do milagre e nós vamos colocar dentro do azeite. Aleluia! Está aí na tela aí, ó, o número do Pix, onde você pode estar enviando e contribuindo e nos ajudando. Encurva a sua cabeça, por favor. Que o grande amor de Deus, a graça de Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre a vida de cada um de vós e aqueles que crê que aguarda a breve volta do Senhor Jesus,
diga comigo amém. Faz assim com as suas mãos, por favor. Como ministro do Senhor Deus, profetizo eu que o seu sábado venha ser um sábado de paz, livramentos, conquistas, vitórias e realizações para a glória de Deus, em nome do Senhor Jesus e através do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Feche a sua mão em sinal de vitória. Isso. Que o Senhor te fortaleça e lhe abençoe em nome de Jesus. Um forte abraço e obrigado pela sua companhia. Obrigado, Dinésio. Obrigado. Vocês me lembraram. Jesus amado. Pega o seu copo com água, por favor. Santo Deus, em nome do Senhor Jesus, olha a fé do teu filho, olha a fé da tua filha. Pai, eles me lembraram de orar pela água. Isto, meu Pai, demonstra fé. Isso demonstra, meu Deus, atitude de fé que gera milagres. Então, Senhor Deus e Pai, eu consagro esta água que está na mão do teu servo, na mão da tua serva. Quando ambos fizeram uso desta água, conforme o teu Espírito Santo orientar, que milagre sobrenatural começa a se manifestar. E testemunho chegará para a glória de Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a Deus. Faça conforme o Senhor te orientou. Graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo Jesus. Amém e graças a Deus. Deus abençoe em nome de Jesus.